Dev, nessa aula aqui a gente vai continuar o desenvolvimento dos controles da nossa sessão. Olha só, a gente tá quase finalizando, então assiste essa aula aqui até o final, que cara, o resultado final tá ficando muito massa. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Tailwind, CSS e TypeScript. Cara, essas últimas aulas elas estão sendo bem intensas, né? A gente tá vendo bastante coisa nova, bastante coisa interessante, mas eu quero que tu me conte aqui embaixo nos comentários se tu tá curtindo o conteúdo, se tá sendo enriquecedor pra ti. Pra mim, desse lado aqui, tá sendo o máximo conduzir esse curso aqui junto com vocês, tá beleza? Bom, nesta aula aqui, a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso componente de sessão. Na aula anterior, a gente colocou os nossos controles, já fizemos eles funcionar, e vamos dar uma olhada agora o que falta a gente fazer para concluir essa parte da sessão. Beleza? Minimizei o meu rosto aqui e olha só, deixa eu só te pedir uma coisinha aqui rapidinho. Eu te prometo que é rápido, olha só. Não se esquece de se inscrever nesse canal aqui e ativa o sininho das notificações para tu ficar sabendo sempre sobre novas atualizações, né? Sobre novos conteúdos que eu postar aqui embaixo. E claro, se fizer sentido, apenas se fizer sentido para ti, considere se tornar membro desse canal. Cara, os membros têm acesso antecipado a todas as aulas desse curso aqui. Então, caso tu esteja assistindo na data de lançamento, se fizer sentido para ti, torne-se membro desse canal e tu já vai ter acesso às outras aulas desse curso. Então já tem bastante conteúdo liberado direto para os membros. Só se fizer sentido para ti, torne-se membro, porque cara, desse lado aqui, ó, vai fazer toda a diferença para mim, beleza? Bom, bora lá então. Olha só, aqui no nosso Notion eu já tomei a liberdade de marcar para nós o adicionar botões, deixar os botões clicáveis, que foi o que a gente fez nas aulas anteriores, na última aula, né? Então a gente adicionou nossos botões aqui e ó, permitimos que eles sejam clicáveis, a gente já tem a interação na nossa sessão, certo? Agora, eu até vou aproveitar para adicionar mais uma coisa aqui, ó, melhorar o CSS quando clica. O que acontece? A gente precisa melhorar o nosso CSS dos botões quando a gente clica em cima deles, né? Quando a gente interage com eles. E falta então a gente deixar eles condicionais, fazer com que eles desabilite conforme o scroll, beleza? Bom, vamos começar a fazer isso daí então. Vamos começar aqui, ó, deixar os nossos botões aqui. Primeira coisa, vamos desabilitar eles conforme o scroll, tá? Por que disso? Porque quando a gente deixa os nossos botões invisíveis conforme o tipo de variante, a gente ainda assim quer que os nossos botões estejam desabilitados. Então vamos começar por essa parte aí e a gente vai avançando, beleza? Olha só, eu nem comitei ainda as coisas da aula anterior, eu já vou fazer isso aqui, vou comitar rapidinho, porque aí a gente tem o link na aula anterior ali pra gente acompanhar. Beleza, tá comitado as alterações ali pra aula anterior, eu já deixei o link lá no vídeo anterior, provavelmente tu acessou, se tu teve interesse em ver como ficou o código final, mas agora vamos adicionar então aqui, ó, deixar esses nossos botões desabilitados se eu tiver no início do nosso scroll. Então olha só, conforme o scroll, se eu chegar no final, eu quero que esse botão aqui ele desabilite e ele suma da tela, né? Assim como é aqui, ó. Ó, percebe que aqui, olha só, no início, quando o scroll tá aqui, o botão não aparece. Agora, se eu tiver qualquer scroll que seja, qualquer coisa diferente de 0, o nosso botão aparece e esse aqui, ó, quando chega no final, o scroll some. Então vamos começar a modificar isso daqui para a gente fazer o nosso botão ele aparecer e desaparecer conforme a necessidade. Bom, para que a gente consiga desabilitar os nossos botões, o que a gente vai precisar fazer vai ser configurar um state aqui para ele controlar os estados do nosso botão. Na verdade, o state ele vai acompanhar o estado do nosso elemento, do nosso scroll na tela. Então, o que acontece? A gente não consegue, só pela referência do nosso elemento aqui, saber os estados que ele está na tela, tipo, em que posição que ele está. A gente precisa de alguma forma escutar que está havendo alteração no nosso componente para daí assim modificar os nossos estados. Então o que acontece? Olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui, ó, criar um const e vamos declarar um state, vai ser use state, beleza? Esse use state ele vai inicializar como? Ele vai inicializar com start.
Só que ele também vai aceitar aqui que a gente defina para ele valores como o start, o middle e o end. O que significa isso daqui? Assim, ó, tem várias maneiras que a gente consegue fazer para acompanhar o estado do nosso scroll e fazer os nossos botões serem habilitados ou não. Essa aqui foi a maneira que eu achei a melhorzinha, tá? De fazer isso. Então, ó, a gente vai acompanhar se o nosso scroll tá no start. O que é o start? É quando o nosso scroll ele tá aqui, ó, ele tá no 0, certo? Então ele tá com o estado de start. Quando ele estiver no middle, significa que ele tá tipo assim, ó, ele tá no meio do nosso scroll, não tá nem no fim, nem no começo. E quando tiver no end, vai ser quando ele estiver no fim. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que a gente vai conseguir controlar os nossos elementos na tela para que eles sejam habilitados só na hora que a gente quiser, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui o nome da nossa variável vai ser scroll at e set scroll at, beleza? Esse scroll at significa tipo o scroll está, né? O scroll em ou alguma coisa assim, tá? Essa porra aqui em inglês faz sentido. Bom, vamos pegar esse nosso scroll at e vamos fazer o seguinte, ó. No nosso botão de start, a gente vai passar o disabled para ele, que vai ser igual a se o nosso scroll estiver no start, então ele vai desabilitar, certo? Senão ele vai manter o botão habilitado. Agora, ó, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Notify name button. Ah, deve ter dado alguma zoeira, nada a ver, ó. Só ignora. Vamos seguir aqui, ó. No nosso outro botão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o scroll at end, então este botão aqui vai ficar desabilitado, porque se o scroll estiver no fim, não tem mais porque esse botão aqui continua habilitado, né? Não tem mais para onde o usuário scrollar a tela, vamos dizer assim, clicando no botão, né? Então a gente pode deixar ele desabilitado, beleza? Então olha só, se a gente voltar aqui no navegador, o que eu esperava que acontecesse, né? Que quando eu inicializasse a minha aplicação, esse botão aqui estaria desabilitado. E na verdade tá, né? Esse cara aqui, ó, tá habilitado, só que esse continua desabilitado, porque a gente não está controlando o estado. Só que ele continua visível, né? Mesmo ele desabilitado, olha só, tá disabled, ele continua visível. Vamos deixar ele assim por enquanto e a gente já modifica isso daqui. Olha só, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma outra configuração aqui, ó, que vai ser o Use Effect. Agora sim a gente vai usar o tal do Use Effect que eu coloquei errado na aula anterior. Pro Use Effect, dentro dele a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro a gente vai precisar escutar o movimento de scroll dentro do nosso elemento de UL. Então olha só, quando o nosso elemento aqui, a gente mexe o scroll dele, todo o elemento HTML, praticamente em qualquer estado possível, ele emite eventos. E um dos eventos que é emitido por elementos HTML é o evento de scroll. Então quando a gente scrolla o nosso elemento dessa forma, existem eventos que a gente consegue atribuir para ficar escutando. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha, na verdade eu estou pensando o seguinte, ó, a gente consegue fazer uma coisa até mais simples. Olha só, o que a gente vai fazer? Vamos cadastrar uma nova função aqui, diretamente. Ao invés de utilizar o nosso useEffect, eu ia pegar a referência para o nosso elemento e ia colocar um event listener dentro do nosso elemento. Só que tem uma maneira ainda mais simples que a gente consegue fazer isso daí, que é o seguinte, ó, vamos cadastrar uma função aqui, ó, que vai ser handle scroll, ou melhor, handle, o nome ideal seria o handle scroll. Então vamos colocar aqui, ó, vamos declarar uma serial function, e esta função de baixo aqui, ó, em vez de ser handle scroll, que a gente tem, vamos trocar o nome dela para handle set scroll, beleza? Handle set scroll, porque ela vai, de fato, definir o scroll, e este handle scroll aqui em cima, esse cara aqui, ó, a gente vai pegar ele, e aqui no nosso elemento de UL, a gente pode colocar aqui, ó, um on scroll, olha só, on scroll e handle scroll. Quando ele executa o scroll, ele vai passar para nós uma propriedade específica, ó, quer ver? Ele vai passar para nós aqui um evento, porque a gente está escutando um evento de certa forma. E todo evento ele dispara aqui algumas propriedades. Nesse nosso caso, olha só, é um
é um UI event para este cara aqui, ó. Vamos copiar isso daqui. Deixa eu apagar essas setinhas aqui. E agora, ó, no nosso handle scroll, a gente vai pegar event, dois pontos, e vamos colocar aqui, ó, UI event. Vamos dar um Ctrl espaço. A gente importa esse cara do React. Beleza, olha só aqui em cima, ó, importou do React, tá certo? Deixa eu apagar esse useEffect aqui que a gente não vai precisar dele. Aí, ó, handle scroll, a gente recebe o event. Top. O que a gente vai fazer com esse event aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. Toda vez que esta função aqui for executada, a gente vai analisar em que posição o nosso elemento que disparou o evento, ele está na tela. Em que posição o scroll dele está na tela. Então eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, para a gente analisar aqui o que está acontecendo. Event.target. Eu acho que esse target aqui não dá. Vamos no current target. Scroll left. Olha aí, ó. A gente consegue pegar o scroll left do nosso elemento que disparou o evento. Vamos aqui, ó, para o navegador. E agora, olha, vamos no console. Vamos limpar aqui. E olha só. Toda vez que eu modifico aqui, deveria estar sendo disparado um evento aqui. Vamos dar um F5. Vamos tentar de novo. Aí, ó, agora sim, olha só. Quando a gente modifica aqui, ó, tu pode ver que, ó, ele aumenta o tamanho do nosso scroll, chega até 344. Se eu reduzo, olha só, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até quando chega em 0. Então a gente só tem que analisar esse número aqui para descobrir se o nosso scroll ele está no início, no meio ou no fim. Então é o seguinte, ó, vamos fazer a seguinte condição. Primeiro, if faz uma coisa, else if faz outra coisa e else faz outra coisa. Então, primeira condição, se o nosso left aqui ele é igual a 0, então a gente vai fazer um set scroll at start. Então, se o nosso scroll left é 0, então ele está no começo, certo? Agora, a gente precisa saber uma outra coisa, antes da gente definir aqui de fato, que é o seguinte, que é o nosso scroll width. Olha só, deixa eu só comentar isso daqui, ó, para ele não dar erro. Vamos no nosso navegador, vamos dar um F5 aqui. E aí, ó, vamos mexer aqui só para a gente ver. Olha só o nosso scroll, tá vendo? Esse aqui é o tamanho disponível do nosso scroll, tá? Então a gente precisa saber o seguinte, que é, a gente tem o nosso scroll left, eu tenho o tamanho total do nosso scroll, só que eu ainda preciso de mais uma informação que a gente consegue pegar aqui, que é o scroll, seria basicamente o tamanho dessa nossa barra aqui. Por que eu preciso saber disso? Porque assim, ó, para mim saber se o meu scroll ele tá no final da linha, eu preciso saber, tipo, o tamanho total que a linha tem, né? Na verdade eu sei, que é 1200. Só que como é que eu sei que a barrinha de scroll chegou no final? Eu preciso fazer o seguinte, ó, vamos descomentar esse cara, e aqui dentro eu vou fazer o seguinte, se scroll left, e aí eu vou colocar um parênteses aqui, mais, ou melhor, deixa eu pensar, não, eu vou colocar aqui em cima uma variável que vai ficar mais fácil de entender, ó. Eu vou colocar aqui, ó, const scroll bar width vai ser igual a scroll width menos o scroll left, certo? Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu acho que vamos tentar de outra forma. Ó, a gente tem o nosso target aqui e a gente precisa verificar o seguinte, ó. A gente precisa verificar se, olha só, vamos colocar um menos aqui, se o nosso elemento, se o scroll width, deixa eu pegar aqui, ó, o scroll width do nosso elemento menos o client width do nosso elemento, ele é igual ao scroll left do nosso elemento. Essa configuração aqui, ó, que vocês estão vendo, vai nos permitir saber o seguinte, se a gente está no final da nossa linha. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, set scroll at, e a gente vai colocar end. Nesse outro aqui, ó, que é o else final,
Então, se eu não tiver no início nem no fim, significa que eu estou no meio, beleza? Então, essa é a nossa configuração. Isso aqui ficou um pouco esquisito, né? Ficou um pouco estranho essa configuração, mas vai fazer um certo sentido. Ó. Deixa eu pegar o nosso client width, vamos colocar aqui e vamos colocar o nosso client left. E olha só. Vamos logar esses caras aqui enquanto a gente mexe no nosso scroll. Ó, dei um F5, ele começa com o 0, começa com o start, né? Então o nosso scroll está zerado. Se eu mexo no scroll, olha só, olha o que ele está fazendo. Ó, primeiro, o nosso tamanho total, o tamanho total do nosso scroll é esse cara aqui, certo? Aí a gente pega esse cara aqui menos os 848, que seria o nosso client width, menos esses dois, né? Um menos o outro. Ó, vamos passar aqui. Vai dar 344. 344 é o valor total do nosso scroll quando a gente chega no final. Tá vendo? Então, eu sei que é meio confuso, tá? Mas confia que vai dar certo. E aí, quando a gente chega no final, a gente seta o end, beleza? E olha só que interessante. Ó, no início, o nosso botão está desabilitado. Então, aqui, ó, consigo clicar, certo? Ó, navegou para o final. E, ó, o botão ficou desabilitado. Tá vendo que o cursor tá diferente? Agora, esse cara, olha só, ele já está habilitado. Ó, só que agora ele está desabilitado. Só que se eu mover um pouquinho, ó, já habilitou, beleza? Então, tá funcionando 100% a questão de desabilitar o nosso botão. Eu vou agora apagar esses logs aqui. Vamos minimizar essas funções aqui para ficar melhor de visualizar o código. E vamos ver o que esse cara está reclamando aqui. E aparentemente ele não está aceitando alguma interface que a gente está passando aqui, alguma tipagem. Deixa eu ver o que ele espera. Ó. Mas ele está esperando... Ah, ele está esperando um global this agora, não sei por quê. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Vamos lá na nossa função, só para ele parar de reclamar. Ah, é que aqui, ó, é o global... É o global this. Ó. O que acontece? Esse nosso UI event, esse cara tem que ser do React, o import dele. Mas esse cara aqui precisa ser do global this. Né, o que acontece? Isso aqui, ó, é do próprio browser, vamos dizer assim, né, do próprio JavaScript, essa interface. Só que quando a gente faz o import do React, a gente sobrescreve essa importação aqui nativa. Só que para a gente utilizar a importação nativa, que é o que está sendo esperado aqui, deixa eu até ver se eu não consigo usar sem. Olha só, dá para usar sem. Tô perdendo tempo aqui esses negócios. Olha só, só passa desse jeito aqui, ó, e já era. Às vezes o TypeScript aqui complica um pouco a nossa vida, né? Mas isso aí deve resolver, beleza? Voltando aqui agora, olha só. A gente tá no início aqui, mas os nossos botões eles ainda estão aparecendo, né? Conforme a configuração. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que o nosso botão for desabilitado, a gente vai esconder ele, vai fazer ele ficar invisível. Como é que a gente consegue fazer isso? Adivinha vocês? Ó, vamos meter ele aqui, um Tailwind CSS, então vamos passar, ó, Disable, vamos passar uma opacidade de 0, beleza? Ó, deixa eu copiar esse cara, vamos lá no outro botão, no botão da direita, e vamos colar. Voltando para o navegador, olha só, o botão da esquerda sumiu, se eu mudar o scroll, apareceu. Se eu ir para o final da linha, ó, o último some. Então, ficou top demais. Agora sim, ó, só para frufru. O que a gente vai fazer? Neste cara aqui, ó, vamos colocar um Transition Opacity. Beleza? Deixa eu arrastar aqui, ó, para cá. Vou copiar esse cara, vamos nesse botão aqui também, vamos colocar. Para que serve isso? Olha só. Tu percebe que ele dá uma leve suavizada na transição entre a opacidade 0 e ele estar aparecendo ou não. Então essa configuração aqui é só para dar um charme a mais para nossa aplicação, né? Ela fica mais suave. Bom, vamos dar uma olhada no Notion no que falta a gente fazer. Ó, a gente já consegue desabilitar conforme o scroll, já deixa os botões, não, esse aqui ainda não, mas olha só, a gente melhorou o CSS, não melhoramos também. Cara, a gente não fez quase nada das coisas que a gente tinha para fazer, mas vamos fazer rapidinho. Beleza? Deixar os botões condicionais caso não seja um variante grid. Então olha só o que acontece. Vamos aqui no nosso cara, quando a gente vai na tela de cursos, olha só que interessante.
a gente tem aqui, ó, o nosso botão aqui, tá vendo que ele tá aparecendo? E aqui ficou esquisito, quebrou totalmente o nosso componente, né? Como é que a gente resolve isso? Não tinha como ser mais simples. Que é o seguinte, ó, a gente vai fazer um Ctrl X, vamos passar chaves, parênteses, quebra-linha, cola. O que é isso daqui? É uma manha do GTA? Não, a gente só colocou a gente só permitiu que a gente consiga colocar um condicional nesse cara. Que condicional que a gente vai colocar? Vamos colocar, ó, variante vai ser igual a e alguma coisa. Vai ser igual a hlist. Olha só, igual a hlist. Então, se o variante for igual a hlist, então a gente mostra o nosso botão na tela. Se não, ele não vai ser exibido. Vou copiar essa condição. Esse cara aqui, ó, de novo, ó, chaves, parênteses, cola a condição. Vamos quebrar a linha aqui, ó, só para facilitar a visualização. E olha só, se eu voltar no navegador, ó, já está ajustado aqui, ó. Se eu voltar para a página inicial, continua aparecendo da mesma forma, beleza? Posso voltar aqui, ó, deixar os botões condicionais feito. Agora sim, ó, melhorar o CSS quando a gente clica nos botões, que é o seguinte, ó, tá vendo que eu clico aqui, tipo, ele faz o que tem que fazer, mas olha só, nos nossos links, quando a gente clica, ele tem um feedback visual, né? Como é que a gente faz esse feedback visual? De novo, não tinha como ser mais simples. No Active, olha só, Active, vamos colocar uma opacidade de 50%, beleza? Copio isso daqui, vamos aqui, ó, para esse botão de cima, olha só, é o botão da esquerda, né? Agora, ó, quando a gente tá aqui, se eu clicar aqui, ó, olha só, percebe que eu tenho um feedback aqui. Só que ele tá muito grande esse feedback, né? Vamos trocar isso daqui. Vamos colocar uns 80, tá? Uma opacidade de 80 apenas. Olha só, ó, já ficou bem mais interessante quando a gente clica, tá? Então vamos marcar esse cara, tá feito. Agora sim, cara, agora vai chegar a partezinha que é um pouco mais complicada da gente fazer. E eu tava esperando muito pra gente conseguir fazer essa configuração, que é esse scroll aqui, ó, tá vendo que esse scroll, cara, tá ridículo pra caramba, né? Ele é feio, esse scroll. Como é que a gente resolve esse scroll aqui feião? Vamos deixar um scroll bonitinho, ó, que nem a gente tem aqui, tá vendo? Tá bem melhor, né? Então, primeira coisa, vamos lá no nosso Visual Studio Code, podemos fechar esse nosso componente de seção. Aqui nos arquivos, vamos lá no nosso CSS global e vamos configurar o seguinte. Eu vou colar a configuração aqui, ó, que vai ser bem mais rápido pra gente, vai simplificar as coisas. Olha só o que a gente fez aqui. Tem uma série de configurações, mas eu vou te explicar cada uma das coisas. Tá vendo aqui, ó, o nosso Scroll Bar Track? Primeira coisa, olha só. Para qualquer elemento, a gente quer configurar... Tá vendo que a gente colocou o asterisco? O asterisco, ele representa aqui no CSS qualquer elemento possível. Agora, a gente tem aqui, ó, dois pontos, e aí a gente tem aqui, ó, esse WebKit Scroll Bar. Tá vendo que eu tenho WebKit Scroll Bar em todos os elementos, ó? Isso aqui significa que a gente está modificando um pseudo-elemento, digamos assim, né? Ele não é exatamente um elemento HTML, mas é um pseudo-elemento, é umas paradas meio nesse sentido, tá? Mas isso aqui permite a gente configurar algumas coisas no nosso elemento. Primeira coisa, esse cara aqui, ó, WebKit Scroll Bar. Esse cara permite a gente configurar o nosso scroll bar diretamente. Olha só, percebe que só com a configuração já mudou tudo, né? Mas ó, tá vendo que a gente tem um H3? Esse H3 ele configura a altura do nosso scroll bar. Então, se eu colocar 30 aqui, olha só o que acontece. Aí não tem 30, né? Vamos colocar 18 que eu sei que tem. Poxa, não tem 18 também? É, tem 20, ó. Podia ter escolhido 20. Ó, vamos colocar 80 pixels de altura. Olha o que acontece. Olha esse nosso scroll aqui. Tá vendo que ele ficou gigante? Agora, deixa eu voltar isso daqui para o que estava antes. Agora, eu tenho width 2. O que acontece se eu colocar 20 aqui? Percebe que não mudou nada. Mas, olha só, no mobile, aí sim, ó. Tá vendo que ele ficou um scroll gigante? Então, ele permite a gente configurar as larguras do nosso componente, né? Ele permite configurar outras coisas também, mas no nosso caso aqui só essas duas coisas já servem. Próxima coisa, Scroll Bar Button. Olha só, em alguns casos,
aparece, tipo, bem embaixo aqui, ó, nessa parte aqui, aparece botões. Deixa eu comentar isso daqui, vamos ver se aparece ali pra gente. Ó, aqui no nosso caso já nem aparece mais por padrão no próprio navegador. Mas isso daqui basicamente configura aqueles botões. No nosso caso, a gente está escondendo esses botões porque eles nunca servem de nada, tá? Agora aqui, ó, o Scroll Bar Corner, né? A gente colocou um BG transparente. Esse corner aqui é os cantos da nossa scroll bar. Então a gente vai deixar ela transparente. E aqui embaixo, ó, a gente tem o nosso Scroll Bar Track. Esse Scroll Bar Track, ó, vamos descomentar esse cara. E olha só. Vamos ver se ele vai aparecer para nós aqui, né? Aqui eu acho que ele nem vai aparecer. Deixa eu ver, será que é esse cara aqui então? Olha só, ele já nem aparece mais, né? Porque ele já fica tudo pré-configurado já. Eu acho que ele deve ter escondido aqui em algum momento. Mas esses caras aqui, em alguns casos, ele vai fazer com que aquela nossa barra branca que tem atrás, ela fique transparente, ela não vai aparecer para nós, tá? E aqui, ó, esse cara aqui, o Thump, né? É o Scroll Bar Thump. Esse cara aqui, ele vai permitir com que a gente configure a nossa scroll bar de fato. E aí tu percebe que eu tô passando, ó, um BG Paper, que é o paper da nossa aplicação, né? Aquela corzinha lá, paper, que a gente configurou a variável, e Rounded Full, que aí vai deixar, ó, os cantos arredondados, beleza? Então, só essas configuraçõezinhas aqui, ó, de CSS, já vão deixar o nosso scroll bar bem mais interessante. Aí, ó, outra coisa que eu configurei aqui, que a gente vai precisar em alguns casos, que é o seguinte, ó, que é o Scroll Bar Thump que a gente tem aqui, a gente deixou o BG Paper pré-configurado, certo? Para todos os elementos. Só que vai ter casos que a gente vai querer a cor Primary. E aí, olha só, a gente pode pegar essa nossa classe, Overflow Primary, e vamos lá no nosso componente de seção. Ó, aqui dentro de componente, section, dentro de seção, olha só, se a gente for no nosso UL e colocar aqui o nosso Scroll Bar Primary, olha o que acontece. Olha só, tá vendo que ele ficou com a scroll bar configurada aqui com outra cor? Então essa classe aqui, ela vai permitir a gente configurar esse tipo de coisa aqui, tá? Beleza? Vamos dar uma checada aqui no nosso Notion, como é que ficou. Tá concluído. Vamos fazer o Studio Code, vamos comitar as nossas alterações. Então dentro do CSS global, a gente configurou as nossas classes para o scroll bar, top, isso mesmo. Agora dentro do section, olha só, a gente configurou aqui o nosso React, né, as importações do React. A gente configurou aqui o scroll at, a gente configurou o handle scroll, o handle set scroll. Beleza, a gente configurou bastante coisa, mas é isso daí, né? Posso marcar esse daqui. Aí, uma outra coisa aqui, ó, antes da gente finalizar essa parte da sessão, eu já estava quase esquecendo, que é o seguinte, ó, aqui na nossa sessão, tu percebe que a gente tem os nossos botões aqui, né? Top, muito bom. Só que, olha só, se eu for pro mobile, olha o que acontece. Aqui, ó, percebe que já ficou esquisito. E aqui embaixo, olha só. Tá vendo que a gente tem um botão aqui perdido e tal? Vamos ajustar isso daqui para ser o seguinte, ó. No nosso componente de seção, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Pro nosso botão, a gente vai... Ó, percebe que ele tem um opacity aqui, ó, no disable? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ser hidden por padrão. Então, por padrão, a gente vai esconder o nosso botão. Na verdade, ele tá dando conflito com outra classe, né? Ah, aqui, ó, tá vendo, ó? Por padrão, o nosso componente está com flex. Eu vou dar um Ctrl X nisso daqui. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse hidden, eu vou apagar ele daqui, ó, e vamos colocar aqui, tá? Ó, aqui, ó, em vez de flex, por padrão, o nosso componente vai ser hidden. Senão, ele vai ser SM flex. Tá, beleza? Ó, vou copiar isso daqui, Ctrl C, vamos descer no nosso segundo botão, olha só, e vamos colar aqui também. Beleza, tá colado. Se a gente voltar no navegador, olha só, percebe que o... Deixa eu voltar aqui, ó, vamos dar um F5 aqui, beleza. Olha só, percebe que o botão já sumiu, só que agora se eu vir no mobile... Olha aqui, ó, o botão continua aparecendo 100% e funcionando como esperado. Deixa eu comitar esse ajuste aqui, ó, fazer um stage dele e top demais.
Agora, para fechar, a gente fez um fit, improve, section, buttons and scroll. Top demais. Posso sincronizar as alterações. O link já está aqui embaixo na descrição. Vamos lá no nosso Notion, marcar o nosso commit dos ajustes e fechou demais. Vamos lá. Dev, eu espero que tu tenha curtido essa aula, que tenha aprendido bastante coisas. Não se esquece de dar um like aqui embaixo nesse vídeo e deixa nos comentários se tu ficou com alguma dúvida, ficou alguma coisa confusa, não entendeu o porquê que eu fiz alguma das coisas, põe nos comentários que assim que possível eu vou te responder, beleza? Dev, a gente se vê na próxima e valeu!